bem? Este é o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje vamos falar sobre os direitos da infância e da adolescência. Para conversar sobre esse tema, recebo aqui nos estúdios da TV Câmara a Daniele Rebelo, que é conselheira tutelar, e também a Edila Mara, também conselheira tutelar aqui de Jacareí. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. Esse mês de outubro, a gente comemora o Dia das Crianças, mas eu imagino que o trabalho do Conselho Tutelar, ele é o ano inteiro, todos os dias, finais de semana. Primeiramente, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente o que é o Conselho Tutelar, quantas pessoas fazem parte, como funciona esse órgão que ajuda a preservar esses direitos que a gente vai debater aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Pode começar a Daniele, se você quiser. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante que nasceu juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o trabalho do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, é um órgão encarregado pela sociedade para garantir que as crianças e os adolescentes tenham os seus direitos. E o nosso trabalho é através do atendimento diário, através de atendimento de denúncias, atendimento de demanda livre, buscar formas, através das medidas de proteção, buscar meios para que a criança e o adolescente que tiveram os seus direitos violados, que eles sejam ressarcidos, amparados. E vocês têm uma sede em Jacareí? Quantas pessoas são? Quantos conselheiros a gente tem hoje? Então, nós hoje temos 5 conselheiros atuando em Jacareí. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê que, no mínimo, cada cidade brasileira deve ter um conselho tutelar composto por 5 membros. E é o que nós temos aqui hoje em Jacareí. E a nossa sede, nós temos aqui a nossa sede, que é na rua Armando de Salles Oliveira, número 55, aqui no Jardim Boa Esperança. E como é que funciona? Esses 5 conselheiros é independente do número da população da cidade ou tem que ter uma proporção, de Lamar? Na verdade, o próprio estatuto, ele prevê que municípios acima de 200 mil habitantes tem que ser gerado um segundo conselho para contemplar a população. Então, nós estamos nos estruturando, esse conselho, com vistas para ser gerado esse segundo conselho para melhor atender a população. Então, atualmente, os conselheiros são eu, Edila Mara, Daniele Rebelo, o Benedito Alexandre, a Patrícia Rocha, que está na suplência da Joelma Teixeira, que está acidentada, e a Samara Veloso. E vocês são eleitos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo da eleição, dos conselheiros, quanto tempo dura o mandato, quanto tempo dura esse mandato, se vocês são remunerados, se o trabalho de vocês está ligado diretamente a alguma secretaria municipal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente. Então, o conselheiro tutelar, ele é eleito pela população, Todo mundo pode votar, leva lá o título desde de eleitor. que seja eleitor, esteja em dia com as obrigações, ele vai nos eleger, tem a data específica. Esse mandato que a gente está cumprindo nesse momento é um mandato considerado tampão, Porque num primeiro momento o conselheiro era eleito para um mandato de 3 anos e ele poderia ser renovado por mais 3 anos subsequentes. Agora, com a nova legislação, mudou. E para adequação dessa nova legislação, a gente foi eleito em abril de 2003, fomos empossados no dia 13 de maio, e esse mandato vai até o fim desse ano, sendo que em outubro do ano que vem vai ter uma nova eleição. Com essa nova eleição, vai ser mandato de 4 anos subsequentes, podendo ser reconduzido, quem não foi reconduzido nesse mandato, para mais 4 anos, Dani?
E isso esse mandato, conforme a Edilamara falou, né, ele vai ter uma duração menor, vai ser 2 anos e 7 meses. Né? Porque a partir do ano que vem, as eleições serão unificadas no Brasil inteiro. As eleições vão acontecer em outubro do ano que vem, né, outubro de 2015, eleições no Brasil inteiro. Isso é a primeira vez que vai acontecer no Brasil, porque até então era assim, cada cidade se organizava e realizava as suas eleições, o seu processo de escolha, que esse é o nome correto, é o processo de escolha, tá? Então cada cidade organizava o seu. E a partir dessa nova lei, de 2012, mudou-se. E a partir de outubro de 2015 vão acontecer as eleições unificadas para um mandato agora de 4 anos, porque antes era de 3 anos. Serão então 4 anos com possibilidade de reeleição também? Isso, com possibilidade de reeleição. E nos municípios, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Porém, quem provê os recursos para o seu funcionamento é o município, é a prefeitura. Que é obrigado por lei, então, a constituir o seu conselho. Sim, exatamente. A gente, no caso, a gente está, posso dizer, lotada, a gente está, a Secretaria de Assistência Social, que é a secretaria responsável pela gestão, administração do conselho, né, na questão de locação de imóvel, material de escritório, funcionário, veículo, sim, essa secretaria é a responsável. E como é que funciona o trabalho lá? Vocês estão todos os dias lá, tem um esquema de plantão, as pessoas procuram, chegam denúncias, vocês também têm um movimento ativo de fazer algumas fiscalizações. Como é que é o cotidiano do conselheiro tutelar? Então, nós temos uma escala. Então, dentro dessa escala, nós temos o conselheiro que atende a demanda livre, que é a população que vai até o Conselho Tutelar espontaneamente. Além disso, nós recebemos também relatórios e denúncias que chegam dos mais diversos locais, das escolas municipais e estaduais, dos hospitais, da rede de saúde, da Santa Casa, do UPA infantil, ou mesmo dos hospitais particulares. Nós recebemos também da Secretaria de Assistência Social, dos CRAS e dos CREAS, e recebemos demanda também do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, o nosso trabalho é assim, os relatórios que nós recebemos, nós então notificamos as pessoas a comparecerem até a sede do Conselho Tutelar. Em algumas situações realizamos visitas, e também atendemos situações de emergência, alguma situação que precisa de uma atuação naquele momento em que o direito da criança foi violado. No momento da identificação da violência, né? Aí até o Conselho Tutelar ele funciona todos os dias da semana, 24 horas e em serviço de plantão. Então, para essas situações, a gente é acionado e comparece até o local, a guarda nos dá esse respaldo, a guarda municipal, e a gente averigua se realmente aquela situação que foi relatada na denúncia, o que está acontecendo, se procede. E aí, vocês, que tipo de denúncia? Qual que são as principais situações aí que ameaçam os direitos da infância na cidade de Jacareí? Vocês têm uma ideia mais ou menos que vocês possam dimensionar? Qual é o tipo de ocorrência que mais aparece lá para vocês? Nós recebemos todo tipo de ocorrência. Na maioria das vezes, são denúncias de negligência, que é quando os pais deixam de cuidar do seu filho, de promover a proteção dos filhos. De levar à escola, de aplicar as vacinas, de cuidar da saúde, de cuidar da rotina da criança. Então, nós temos uma série de situações que são sobre negligência. Mas, além disso, nós recebemos também denúncias de violência física, denúncias de violência sexual, denúncias de violência psicológica e moral. Então, é uma série de denúncias que a gente recebe toda semana. E aí, como que é o procedimento? Aí vocês vão lá fazer essa averiguação. Chegando ao local e você constatando que a criança está em risco, que a criança ou o adolescente estão realmente vivendo uma situação de risco,
Qual é a atuação do Conselho? O Conselho faz uma denúncia, a promotoria, o Conselho tem autonomia para retirar essa criança de um lar? Como funciona? Dependendo da situação que a gente deparar, a gente tem autonomia para isso. Porque uma denúncia de violência física perpetrada pelos pais, por exemplo, a gente chega no local e depara com essa situação. A gente trabalha em colegiado, então embora esteja um atuando lá, a gente se mantém em contato por telefone e a gente se coloca a situação para buscar um respaldo um dos outros. E dependendo da situação, se a criança tem alguma família extensa, avós paternos, avós maternos, tios, a gente busca contato com esse familiar para aquele primeiro momento deixar a criança na proteção de um familiar. Para poder, depois a gente registra a ocorrência desses fatos, para poder iniciar um trabalho com a família depois, né, que é o encaminhamento ao serviço social, que é o CREAS, dependendo da situação, né, para que o serviço social promova, né, restabeleça aquela família que, às vezes, por um motivo de até carência financeira ou mesmo uma questão de cultura, infelizmente, eles receberam dos pais e acabam aplicando, acreditando que está promovendo uma educação, mas extrapola no castigo. E para que esse serviço reestruture essa família e apresente, né, outras alternativas de limites para aplicar aos filhos, né? Isso que a Edilamara está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas têm muito receio de fazer denúncia ao Conselho Tutelar, porque elas pensam que uma vez feita a denúncia, que nós vamos chegar lá e arrancar a criança, e não é isso. Na verdade, tirar a criança da sua família é a última alternativa e que a gente evita a todo momento, né? Dentre as nossas medidas de proteção estão o acompanhamento familiar, e é justo isso que a gente tenta fazer, porque por conta da cultura, por conta de toda essa cultura que a gente tem no Brasil, de punição e etc., as pessoas acabam tendo um jeito de educar os filhos agressivo e violento, mas isso pode ser tratado através de um acompanhamento, através dos serviços de saúde, do serviço de assistência social. Então, muitas vezes o trabalho do Conselho Tutelar, ele vem no sentido de auxiliar aquela família, de restabelecer os vínculos através, então, das requisições de serviço, para acompanhamento. Um papel mais restaurativo do ambiente do que punitivo. Mas a visão é muito equivocada. Acredita-se, né, que o conselheiro é que tira a criança da família, que tira a guarda. A guarda, o único órgão que tem o poder de retirar a guarda é o Poder Judiciário, é o juiz. Mas dentro do princípio da ampla defesa, do contraditório, abre-se vista aos pais para eles manifestarem e produzir a defesa deles, mas há todo um processo de defesa. A intervenção do conselheiro, às vezes, nessa questão, às vezes a gente tem uma busca ativa e não tem ninguém na família que possa amparar essa criança. E por não ter, às vezes chega a ser o extremo de a gente ter que institucionalizar essa criança. Mas mesmo lá no judiciário vai ter esse trabalho, é um trabalho longo, né? Porque passam 2 anos, 3 anos. Existe um trabalho para essa recomposição familiar, porque senão é mais um direito violado da criança, é direito dela ao convívio familiar. Às vezes naquele momento não é apropriado o convívio, mas é direito dela a esse convívio. Muito bem, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Estou recebendo aqui a Edilamara e a Daniele, elas são conselheiras tutelares aqui em Jacareí. Estamos falando um pouquinho sobre os direitos da criança e do adolescente. Vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência.